Tatá, Gugu, tô aqui, vivo, em nome de Jeová, em nome de Nossa Senhora Guadalupe, tô vivo. Mas, pois é, meu filho, porque primeiro a gente tem que viver a vida real, né? Primeiro a gente tem que viver a vida real, primeiro a gente tem que viver a arquibancada, né? Para depois a gente viver a vida virtual. O que vale primeiro é a arquibancada. É endoidar, é cantar, é apoiar o Fluminense, é amar o Fluminense. Depois a gente vem pra vida virtual. O que ontem eu endoidei, saí do Maracanã, fui parar em Niterói 3h30 da manhã, e eu só cheguei aqui em casa agora, em Volta Redonda agora. E aqui, deixa eu falar deixa eu conversar com vocês aqui uma coisa. Deixa eu conversar um negócio pra vocês aqui. A gente precisa de lembrar quem nós somos. A gente precisa de lembrar? A gente precisa de lembrar quem a gente é. O que o torcedor do Fluminense é. O torcedor do Fluminense, ele sempre se destacou pela inteligência, né? Ele é notável pela inteligência. O torcedor do Fluminense, ele tem uma inteligência diferente, né? E eu provo isso pra vocês. Quando o Deco, por exemplo, veio pro Fluminense, no primeiro ano, ali em 2010, ele machucou muito e tudo, jogou poucos jogos e tal. O que a gente fez? A gente botou ele pra fora do clube, falou que não prestava, que ele era horroroso, que era jogador podre. A gente teve paciência com ele, que a gente sabia que ele era um craque, que ele era um gênio e que ele ia jogar muita bola pelo Fluminense, não foi? Foi. Quando o Thiago Neves ele foi pro Flamengo, depois ele voltou pro Fluminense, o que a gente fez? Não quero não. Jogou no Flamengo, agora não vai jogar no Fluminense mais não. Eu não quero, morre aí e acabou. Foi isso que a gente fez? Não. A gente recebeu em Laranjeiras, xingamos ele tudo quanto é nome, falamos pra ele beijar o escudo do Fluminense e depois a gente ficou apaixonado pelo Thiago Neves de novo. Por quê? Porque a gente sabia que o Thiago Neves ia fazer o bem pro Fluminense. Mesmo ele ter ido pro Flamengo, quando ele voltou, a gente sabia que ele ia fazer o bem pro Fluminense. Foi campeão. O Thiago Neves foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão brasileiro, foi campeão carioca, ele só não foi campeão da Libertadores porque o Hector Baldassi tirou dele. A gente sabia que ele ia fazer o bem pro Fluminense, o Thiago Neves. O que a gente fez? A gente criticou, xingou, mas a gente apoiou o Thiago Neves. E correu tudo bem pra ele e pra gente. Foi isso? Foi isso. Frederico Chaves Guedes. Quando ele saiu, tomou 78 cabe-saque, que não foi? Que foi umas 20 e pouco cabe-saque que ele falou que tomou. O que a gente fez? A gente botou ele pra fora do clube? A gente falou que a gente não quer. Já pensou? Se lá em 2010, por causa do cabe-saque que ele tomou, a gente tivesse colocado ele pra fora do clube, cadê a história dele com a gente? Tinha terminado ali. Não teria acontecido nada dessa história hollywoodiana que aconteceu com a gente. A gente cobra, que é o que tem que cobrar, que é o que tem que ser feito. Mas o torcedor do Fluminense é inteligente. Ela cobra, mas com o jogador aqui, com o atleta aqui, com o bom profissional aqui. Quando a gente sabe que aquele profissional é ruim, que ele tá de sacanagem mesmo, a gente bota pra fora. Agora, do contrário, a gente vai cobrar, igual a gente cobrou um pouco o Deco, cobramos também o Thiago Neves, cobramos também o Frederico, mas aqui, uma briga pelo amor que a gente tem ao clube e o amor que a gente tem aos ídolos do clube. Não é assim que a gente faz? É assim que a gente faz. Gugu, do que você tá falando? Eu quero que vocês raciocinem. Eu quero que vocês pensem o que está acontecendo com o Fluminense. E para isso eu quero conversar uma coisa com vocês aqui. Contar um segredo para vocês aqui. Eu não sei se vocês sabem. Todo mundo que trabalha com rede social, todo mundo que trabalha com esporte, sabe disso. Vocês sabiam que as lives que a gente faz no YouTube, as melhores lives, as que dão mais, quando eu falo melhor live, é no sentido de engajamento, de monetização, de like, de tudo, são as lives da derrota? Sabia disso? As lives que mais engajam, que mais monetizam, que mais dão like, que mais repercutem, são as lives de derrota. Pode perguntar para qualquer YouTube, não só do Fluminense, de qualquer clube. O que mais dá engajamento, like, tudo, é live de derrota. Ponto, é um fato. Trabalho com isso. E pergunta para quem quiser aí. É isso. Isto é, a derrota, na hora da derrota, na hora da desgraça, é onde aparece gente do tudo quanto é lado, e todo mundo quer falar, às vezes vem torcedor rival também, quer falar. Isso não é só rede social, em tudo. Por exemplo, na televisão brasileira, a mesma coisa. Já viu esses programas que tem uns comentaristas que eles ficam brigando, faz aquele teatrinho, um brigando com o outro? Aí um torce pro Palmeiras, outro pro Corinthians, fica um xingando o outro e tudo ali. Esse tipo de ação, ela dá muito mais engajamento do que o cara fazer um programa elogiando um grande craque, fazer um programa elogiando um grande treinador, trazendo um craque do passado e elogiando, mostrando os lances dele. Dá muito mais engajamento, muito mais pontos no Ibope, a briga, a discussão, a falta de respeito. É assim.
a televisão e é assim a rede social. E isso ela é alimentada porque é assim que funciona. Eles alimentam, né? Agora tá sem pagamento. O time tá sem pagamento, o jogador tá jogando de sacanagem. Aí você vai descobrir que não tem nada disso. Não aconteceu isso com o Fluminense na semana passada? O que eu tô querendo dizer pra vocês? Os temas, eles vão aparecendo para poder desestabilizar o que eles querem que seja desestabilizado. É isso. Quem tem o interesse de ver o Fluminense bem? Vocês já pensaram nisso? Alguém tem o interesse de ver o Fluminense bem, além do torcedor do Fluminense e do próprio clube? Agora é o negócio do clássico, né? Porque eu não ganho o clássico, eu não ganho o clássico, eu não ganho... Vai ganhar o clássico. Quando ganhar o clássico, eles vão inventar uma outra coisa. Aí é o pagamento, aí o Diniz tá perdendo vestiário, aí agora eu tô sabendo que tem picuinha, aí agora o time tá velho, cada hora uma coisa. Ué, antigamente era o time velho. O time velho aqui, ó. Bateu campeão da Libertadores, bateu campeão da Recopa, foi bicampeão carioca, eles pararam de falar que o time é velho. Aí, agora que não ganhou o clássico, vai ganhar o clássico? Eles vão falar que o Diniz agora vai perder o vestiário, que ele xingou alguém, que não sei o quê. Não, mas agora contratou 2 jogadores que não dá certo, que não sei o quê, não sei o quê. Cada hora eles vão inventar, eles vão alimentar alguma polêmica para eles terem o like deles, para eles terem a audiência, os pontos no Ibope, tudo isso. Gugu, quer dizer então que não é para criticar. Quem disse isso que não é para criticar? É para criticar sim, mas criticar da maneira que a torcida do Fluminense criticou a vida inteira, inteligentemente. Gente, vamos lá, na prática, o que está acontecendo com o Fluminense? Primeiro trimestre, vamos lá, 2023, o Fluminense, ele vence, convence, dá show e humilha. Ok? É o mesmo treinador com os mesmos jogadores só se unindo. 2023, o Fluminense vence, convence, dá show e humilha. Fez isso com o Flamengo no 4x1, fez isso com o River Plate no 5x1, contra o Olímpia, no agregado, foi 5x1. E por aí vai, em outros clubes. Em outros clubes também, o Fluminense ganhando de 4, de 1, 3, arrebentando. É o mesmo time. Mas em 2024 a gente tem um trimestre. Já sabia, todo mundo sabe que quem é o campeão da Libertadores vai para o Mundial, se apresenta com um mês de atraso. O Fluminense está com um mês atrasado em relação à preparação física. O Fluminense tem o melhor preparador físico do Brasil, que é o Marcos Seixas. É o melhor preparador físico do Brasil. Só que ele está trabalhando com um mês de defasagem em relação a todos os outros preparadores físicos, tá? O Fluminense também tem o melhor fisioterapeuta esportivo do Brasil, um dos melhores do mundo, que é o Filé. Né? Só que tá todo mundo trabalhando com atraso porque a gente estava preocupado em ser campeão de Libertadores e ser campeão do Mundial. O primeiro objetivo do trimestre era ser campeão da Recopa Sul-Americana. O time foi preparado para isso. Quem foi o campeão da Recopa Sul-Americana? Foi o Fluminense. Você preferia ser campeão da Recopa ou do Carioca? Eu também queria ganhar os dois, mas às vezes não é possível ganhar tudo na vida. Uma coisa, às vezes você acaba tendo que abrir mão. O Fluminense disputou o Campeonato Carioca 70%, 80% dos jogos com o terceiro time. Não foi nem um segundo. Com o terceiro time. É o time do Marcão. O Fluminense jogou o Campeonato Carioca. O Fluminense com o time titular. O Fluminense Bangu, que deu show. O Fluminense Sampaio Corrêa, que foi mal. O Fluminense Vasco foi mal. E o primeiro Fla-Flu da decisão. Os outros 2 jogos foi da Recopa. O Fluminense foi bem. Né? O segundo jogo foi bem. O primeiro jogo lá na altitude é muito difícil de avaliar. O Fluminense ele priorizou, traçou um objetivo e conquistou o objetivo, que é um título inédito, internacional, que é a Recopa. Literalmente o Fluminense sacrificou o Campeonato Carioca, a gente tem 33 títulos e é ainda, porque ainda não tem o campeão, o Fluminense é o atual bicampeão carioca e o bicampeão da Guanabara. O Flamengo ganhou agora a Guanabara e vamos ver quem vai ser o campeão agora carioca. Então isto é muito claro que o Fluminense priorizou a Recopa e não deu para ganhar o Campeonato Carioca. Não deu. Os jogadores estão em atraso em preparação física. O Fluminense, aliás, parabéns pro Flamengo, né? O Flamengo teve teve uma chance de eliminar o Fluminense, assim como teve na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o Fluminense jogou sem um lado esquerdo inteiro, com 4 jogadores titulares fora, né? Quase metade do time de linha fora, jogou sem o Felipe Melo, jogou sem o Marcelo, jogou sem o Alexandre e jogou sem o Keno, na Copa do Brasil ano passado. Neste ano, o primeiro jogo é trágico, não tem desculpa, o Diniz, na minha opinião, foi mal, aliás, ninguém foi bem, o time foi péssimo, os jogadores foram péssimos, o Diniz também não foi bem, e o Fluminense poderia ter perdido até demais, né, no primeiro jogo. Agora, no segundo jogo, o Flamengo aproveitou, né? O Fluminense jogou aí sem o Samuel Xavier, jogou sem o Felipe Melo, sem o Thiago Santos, sem o Cano e sem o Paulo Henrique Ganso. Sem 5 jogadores, a metade do time. Mas isso não tem nada a ver. Então vamos lá. A gente jogou sem o Ganso, então tira o Arrascaeta deles. A gente jogou sem o Cano, então tira o Pedro deles. A gente jogou sem o Felipe Melo, tira o Carolino deles. Né? Então vambora.
tira 5 titulares dele e vamos ver o que vai dar. Porque quando jogou com o time titular, a gente já sabe o resultado. Titular com titular, completinho, beleza e tal, nas últimas 3 decisões de título, nas últimas 3 decisões de taça, deu o quê? Fluminense 2x1 na Guanabara, Pirani no rápido reto deles, o Campeonato Carioca 3x1 no agregado 2022 e o Chocolate de Páscoa eterno, uma humilhação, uma das maiores humilhações que já existiu em Fla-Flu, 4x1, Olé de 2 minutos, chocolate total, né? Titular. Então, parabéns, o Flamengo aproveitou, o Flamengo tem nada com isso. Se o Fluminense estava focado em Recopa, problema do Fluminense, o Flamengo foi lá, fez o trabalho dele. E o que aconteceu no jogo de ontem, Gugu? O que aconteceu? Primeiro tempo o Fluminense foi bem, estava indo muito bem. Gugu, mas o Diniz inventa muito, beleza. Já inventou coisa que deu errado, mas também inventou muita coisa que deu certo, né? Inventou muita coisa que deu certo. Por exemplo, o Thiago Santos, que era o primeiro volante, ele colocou de zagueiro, deu super certo. O Felipe Melo, que é volante, ele estava de zagueiro, tudo bem, já jogou de zagueiro em outrora, mas o Fernando Diniz colocou ele de zagueiro, deu certo. Né? Os 3 atacantes, quem que inventou os 3 atacantes? Foi que deu certo 2023 inteiro? Foi o Diniz. O esquema que deu a Libertadores, a Recopa Sul-Americana, o Campeonato Carioca, a Guanabara do ano passado, quem que inventou o esquema? Foi o Diniz. Então, ele inventa muita coisa, inventa, mas na maioria das vezes ele acerta. Ah, mas ele inventou o Marquinhos de lateral ontem, mas ele não foi bem? Foi bem. No outro jogo eu também não concordei com o Ganso, com o Renato Augusto, também não concordei com um monte de coisa. Às vezes ele inventa alguma coisa que não dá certo, sim, mas na grande maioria das vezes ele acerta naquilo que ele inventa. E ontem o Marquinhos, na minha opinião, ele foi bem. Ele foi bem. O Fluminense fez o primeiro tempo bom e tudo, não conseguiu achar o gol. E no segundo tempo ficou aquele Fla-Flu modorrento, não aconteceu nada. E o Flamengo, qual a verdade dos fatos? O Flamengo classificou com o primeiro resultado, com o primeiro jogo. Por quê? Porque todo o time do Tite defensivamente é excelente. Os times do Tite defensivamente é excelente. Foi assim com o Grêmio, foi assim com o Corinthians, foi assim com a Seleção Brasileira. Ele defende muito bem e é difícil fazer um gol. Ele com o resultado debaixo do braço, jogou e deu tudo certo para eles. Conclusão, meu querido. Nós somos o atual campeão da Libertadores, o atual campeão da Recopa, a gente tem um timaço, é o mesmo técnico que deu show, venceu, convenceu, deu show e humilhou vários times no ano passado. O que a gente vai fazer? Nós vamos criar uma crise? Existe crise para quem ganhou a Libertadores há 4 meses? Existe crise para quem ganhou a Recopa Sul-Americana há 2 semanas? Ah, mas não pode criticar! Você pode criticar, pode fazer tudo, mas a gente vai criticar com o que a torcida do Fluminense tem de melhor, que é a inteligência. Assim como a gente fez lá atrás com o Deco, com o Thiago Neves, com o Frederico, tudo isso. E tem mais. Se o Thiago Silva brotar aí, a gente não criticou. Se o Thiago Silva brotar aí, o que a torcida do Fluminense vai fazer? O que tem que ser feito. É isso? Porque a torcida do Fluminense é inteligente, a gente sabe o que é melhor pra gente. A gente sabe o jogador que tem qualidade. A gente sabe que o jogador vai poder oferecer pra gente. Acabou. Entendeu? É o que mais a torcida do Fluminense tem, é inteligência. Então não vamos cair em mídia. Não vamos cair em tudo que estão falando. Não vamos cair em pessoas que não estão vivendo pelo Fluminense, estão vivendo do Fluminense. Entendeu? Interessado em tudo, em criar o caos, em criar isso. O clássico daqui a pouco ganha, eles vão criar uma outra coisa, e depois outra, e depois outra, e depois outra. Entendeu? O campeão é o Fluminense, quem tem que correr atrás é eles. É isso que funciona. E aqui, mosaico de ontem. Desiste dessa porra!